Programa Viva Bem, um oferecimento Audibel. Olá, estamos iniciando mais um programa Viva Bem e hoje com um convidado aqui com uma importância enorme do movimento espírita de Franca e não só Franca, né? O senhor Felipe Salomão veio aqui contar um pouquinho das vivências dele e nos esclarecer algumas coisas aí. Prazer, senhor Felipe, que veio acompanhado aqui da Malu Salomão, sua netinha. Prazer estar aqui no programa para falar de um assunto tão delicado, tão sério, tão importante para tantos de nós, né? Muito obrigado, Marli, pelo convite de estar aqui. Eu quero que as bênçãos de Jesus envolvam os lares de todos aqueles que nos estiverem assistindo. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Gente, eu fiz uma colinha para entrevistar o senhor Felipe, porque ele, assim, tem muitas histórias para contar para a gente. E como o nosso programa é só de 30 minutos, então eu falei, eu vou ter que ser bem objetiva, senão eu não consigo entrevistar ele. Então, assim, eu gostaria que o senhor contasse para nós, é nascido em Franca, para quem não conhece, porque tem muita gente aqui de Franca que conhece já o senhor Felipe. Sim, eu sou nascido em Franca, Uhum. no dia 25 de setembro de 1945 e sempre vivi em Franca. Ultimamente estou vivendo em Patrocínio Paulista, em virtude das necessidades de trabalho. Uhum. Mas sou francano de coração, estou aqui, nascido aqui, então gosto muito. Formou-se aqui também? Sim, estudei primeira parte dos meus estudos no primário, foi no Coronel Francisco Martins, ali no centro da cidade. O ginasial eu fiz no Instituto Torquato Carneiro e a parte de faculdade universitária eu fiz na Faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnologia, que hoje é a Unifran. Uhum. Eu fiz o curso de Ciências Sociais, sou formado em Ciências Sociais. Nossa, mas fiz muito curso, né? Que bacana, estudou bastante, isso faz parte, é muito Faz importante. parte. Eu né? também fui funcionário do Banco do Brasil durante 28 anos e lá no banco eu tive a alegria de participar como instrutor do banco. Fiz um curso, me formei em instrutor do banco. Eu dei curso para várias turmas no Brasil todo, dentro do Centro de Formação dos Funcionários do Banco do Brasil. Que bárbaro, não? Vamos falar um pouquinho aqui desse envolvimento com o espiritismo. Qual foi seu primeiro contato, senhor Felipe? Eu me lembro que, criancinha ainda, ali pelos 4, 5 anos, a minha mãe começou a passar por uns problemas de saúde. E ela procurou uma senhora que aplicava passes. E essa senhora indicou para que ela procurasse um centro espírita. E assim nós fizemos. Minha mãe já começou a participar do centro espírita e já matriculou os filhos menores na escola de evangelização do espiritismo. Aí sim. que eu entrei em contato, aí por volta dos 4, 5, 6 anos de idade. Foi o primeiro contato? Contato com a doutrina espírita no Centro Espírita Esperança e Fé, que aqui em Franca é conhecido como Nova Era, porque lá era a redação do jornal A Nova Era. Entendi. Por isso que tem esse nome de Nova Era. Não é porque é adeso a Nova Era. A Nova Era. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí o senhor começou a fazer palestras? Não, isso foi depois. Eu participei Depois. da Mocidade Espírita, lá no Centro Espírita Esperança e Fé. Lá na Mocidade nós tínhamos o doutor Aguinaldo Morato e o doutor Novelino, doutor Tomás Novelino. Fundador do Pestalozzi? Isso, ele e a esposa dele, dona Aparecida. E eles incentivavam muito que a gente estudasse a doutrina espírita e davam oportunidade para a gente dar umas aulinhas lá dentro mesmo da Mocidade Espírita. E foi assim que nós fomos começando, fazendo pequenos comentários, apresentando pequenas biografias. E aí foi começando. Outras pessoas começaram a convidar para ir ao centro deles, e assim começou. E naquela época, qual que era a dificuldade? Porque assim, hoje eu acho que está vindo muito de encontro com a ciência, né? O espiritismo, com a física quântica, mas acredito que naquela época existia algum certo preconceito. Havia, ou não? Já era havia. menor, mas havia algum preconceito. Uhum. Mas não era uma coisa assim tão marcante,
Porque o Espiritismo começou em bases muito simples. Sim. Pessoas muito simples, pessoas necessitadas. E sempre o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Exato. Muita gente procurava a doutrina espírita por necessidades físicas mesmo, por necessidades até de alimentação. E assim o movimento foi se implantando, o movimento foi se solidificando. Então havia pequenos preconceitos, mas hoje está tudo superado. É verdade. E eu quero dizer para você que o Espiritismo vem ao encontro do que diz a ciência. O Espiritismo até hoje não foi negado pela ciência. Pelo contrário, a ciência tem comprovado todos os postulados que o Espiritismo defende. Inclusive, a Universidade Federal de Juiz de Fora começou agora na área, no Departamento de Estudos da Ciência e Religião, começou a estudar alguns aspectos que são ensinados pelo Espiritismo, como, por exemplo, a reencarnação. Eles estão lançando um programa nacional para pesquisar pessoas que têm lembranças das suas reencarnações passadas. E já se inscreveram mais de 400 pessoas para darem os seus depoimentos. E é bom que a gente diga que dessas 400 pessoas, necessariamente a maioria não é espírita. Isso é muito importante. E hoje também nós temos vários cursos, talvez eu esteja falando algo aqui que não tem a ver, mas o senhor me corrige. Como constelações familiares, a própria física quântica. Por mais que ela não tenha relação com a religião, mas nós estamos falando sobre energia. Então, ela também vem sendo comprovada pela ciência, né? Para a gente poder falar a respeito de algumas curas que vêm acontecendo através dessa manifestação aí da física quântica, por exemplo. Perfeitamente, perfeitamente. Embora isso não seja postulado da doutrina espírita, mas tem muito a ver aquilo que a ciência quântica está concluindo com o que o ensina o Espiritismo. São as energias, as forças. Eu não sei se você ouviu falar de um japonês chamado Masaru Emoto. Está aí no YouTube da televisão. Ele fez uma pesquisa interessantíssima, que é a ação da nossa mente sobre as moléculas da água. Ele fotografou no microscópio algumas moléculas de água e depois ele pediu para algumas pessoas ficarem próximas dessas moléculas e emitirem pensamentos negativos, perturbados. E depois fotografou novamente as moléculas. Qual foi a surpresa dele? Que as moléculas estavam todas desconjuntadas, desagregadas. Tomou a mesma experiência e pediu que as pessoas se aproximassem da água e dissessem palavras boas, se possível cantassem, elogiassem. Fotografou novamente e é completamente diferente, provando da ação do pensamento sobre a matéria. Coisa que o Espiritismo sempre ensina. Ou seja, a gente tem o poder do nosso subconsciente todo a nosso favor, né? Essa Basta gratidão que a gente precisa de ter, e ter consciência mesmo dessa gratidão da vida, agradecer somente por estar vivo, né? Por estar aqui nessa terra, esse mundo de expiação e provas, isso já faz com que a gente tenha todo esse amparo espiritual, que as coisas fluam, né? Exatamente. Então eu acredito que seja isso. Eu vi uma experiência com arroz. A mesma, muito parecida, não sei se é a mesma pessoa, mas a pessoa, ela falava com o arroz de uma maneira agressiva, num potinho, e num outro potinho, o arroz, ela falava carinhosamente, e aí teve a mesma consequência. Aquele arroz, ele ficou de uma forma super conservada, e o outro não, o outro ele... Deteriorou, exatamente. Então, a gente está querendo dizer que a ciência está encontrando aquilo que o Espiritismo sempre afirmou. Exato. Certo? Porque quando a gente vê outros livros para trás, a gente traz exatamente o que foi escrito lá atrás para hoje, nos tempos de hoje, né? Gente, no segundo bloco eu vou falar mais um pouquinho aqui com o Sr. Felipe Salomão, da experiência que ele teve com Chico Xavier. Olha a importância disso. Então fiquem ligadinhos aí, que agora mesmo voltamos com mais entrevista aqui com o Sr. Felipe Salomão. Meu nome é Álvaro e eu uso aparelho auditivo.
Meu nome é Amanda e eu uso aparelho auditivo. Meu nome é Ricardo e eu uso aparelho auditivo. Coragem, atitude e orgulho de viver bem. Audibel, há mais de 35 anos oferecendo carinho, atenção e a mais alta tecnologia. Audibel, ouvir bem é viver bem. Está sem tempo no seu dia a dia? Chama Maria Brasileira. Limpeza residencial? Tem. Empresarial? Tem também. Passadeira? É claro que tem. E isso é só o começo. Confira mais em nosso site. A maior e melhor rede do segmento no país. Voltamos aqui com o nosso programa Viva Bem, hoje muito especial, um programa super especial. Antes de eu voltar aqui com o senhor Felipe Salomão, eu vou chamar as dicas da Jaque Schneider, que vai falar sobre design de sobrancelhas. Oi pessoal, eu sou Jaqueline Schneider e estou aqui para dar uma dica hoje para vocês. A dica é sobre correção de sobrancelhas. Na hora da correção, pessoal, evitar o uso de lápis. Porque o lápis ele é mais oleoso, então ele vai fazer com que a sobrancelha caia, né? Porque vai tamponar os poros. Quando for corrigir as suas sobrancelhas, dê preferência para sombras. Elas são mais finas, tem menos atrito na hora de passar, então não vão causar falhas. No final do dia é muito importante a higienização das suas sobrancelhas. Chegou o final do dia, usa um sabão neutro, higieniza suas sobrancelhas em movimentos circulares, assim você vai ter sobrancelhas estimuladas, né? Boa oxigenação e limpeza. Assim não vai ter a propagação de falhas. Tá bom, pessoal? Essa é a minha dica de hoje para vocês do programa. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Muito obrigada, Jaque, pelas dicas. Vai estar aqui, estreou hoje o quadrinho dela aqui no programa, dando dicas aí para vocês. Bom, voltando aqui, eu disse no primeiro bloco que eu falaria dessa experiência de Chico Xavier. E eu também estou muito curiosa para saber como que foi esse contato, como que surgiu, né? Porque foi um líder espírita mundialmente conhecido, é até hoje, nos tempos de hoje, né? Como foi isso? Eu era muito amigo do Joaquim Alves, conhecido como Jô. Joaquim Alves é o que desenhava as capas dos livros. Quando o Chico psicografava um livro, passava para ele ler, tendo lido o livro, ele bolava a capa. E eu era amigo dele. E ele me convidou para ir conhecer o Chico. Ele que me levou a primeira vez a Uberaba para conhecer o Chico. E lá ele me apresentou para o Chico, isso por volta do ano 1970, 69, 70. Ele me apresentou para o Chico é sempre com aquela atenção muito grande. E aí nós fizemos amizade, comecei a ir de vez em quando a Uberaba, né? E também depois fui muitas vezes com o senhor Alberto Ferrante, filho, que era um líder espírita aqui em Franca. Fui muitas vezes com o doutor José Ramon Ribeiro, que também foi um líder espírita. Fui algumas vezes com o doutor Tomás Novelino. Então, esse contato foi se estabelecendo ao longo do tempo. Com esses grandes líderes aqui da região. Sempre acompanhando essas pessoas. E como que era o contato com o Chico? Porque a gente já sabe que ele era uma nobreza em pessoa, né? Mas como que era conviver um pouquinho ali com ele? Como que ele tratava? A gente também sabe da simplicidade de Chico Xavier, né? Da importância de tudo isso, de como ele lidava. Porque quando se fala de um líder mundialmente conhecido, a gente imagina que seja aquela coisa... E ele tratava isso com a maior naturalidade, né? Tinha... Primeiramente, aquela coisa simplicidade, né? Vinha primeiro. Olha, estar com Chico Xavier era um momento divino. Porque se houve alguém na Terra, na época dele, que trouxe Jesus ao encontro do povo, foi o Chico Xavier. Então chegar perto do Chico era o mesmo que a gente ver Jesus, andando no meio das pessoas humildes, dos necessitados, dos doentes, dos estropiados, enfim,
andando no meio das pessoas mais abandonadas. Quantas vezes a gente ia à noite, no culto que ele fazia, visitando as pessoas lá nos seus lares, e era impressionante a memória dele, porque ele conhecia cada família, conhecia o nome das pessoas, sabia as doenças que elas eram portadoras, enfim, ele tinha um carinho especial por visitar as pessoas necessitadas. E a gente acompanhando e aprendendo. E aprendendo, Para né? ver como é que era. E é verdade que, assim, eu tenho uma história que eu conheço dele, não sei se confere, que quando ele ganhava muitas coisas, como ele recebia muitos presentes, às vezes ele deixava apenas um terno para ele fazer algumas viagens internacional e o restante ele fazia a doação disso. É verdade isso? É muito verdade. Eu mesmo assisti um caso muito interessante, que nós estávamos na fila para cumprimentá-lo, eu e a minha esposa, Doroti, e na nossa frente estava uma senhora que trouxe um melão para ele. E ela fez um elogio do melão. O melão naquela época não era uma fruta conhecida como nós temos hoje. Sim. Né? Raramente aparecia melão. E ela trouxe para ele e disse, olha Chico, isso aqui é da Espanha, esse melão vem com cuidados lá da Espanha, coisa e tal, e papapá. E falou muito sobre o melão, elogiando a fruta, o sabor da fruta, o doce da fruta. Bem, assim que ela terminou de falar, nós estávamos na fila logo depois dessa senhora. Ela entregou o melão para ele. Pois ele agradeceu muito a ela, deu-lhe um beijinho no rosto, olha minha irmã, abraçou, que bom que você nos deu. E virou para minha esposa, porque ele a tratava, ela se chamava Doroti para nós, né? Uhum. Mas ele a tratava de Dorothy. Ele disse assim, oi Dorothy, olha esse melão aqui que eu trouxe, que eu vou passar para você. Esse melão veio da Espanha. E repetiu muitas das coisas que a senhora havia falado. O desprendimento dele com relação às coisas. E mostra sem toda a evolução. Sem ser deseducado com a senhora Claro. que havia. Porque ele falou que ela havia trazido o melão para oferecer para Dorothy. E ele deu o melhor, né? Deu ele recebeu melhor. o melhor e ele doou o melhor. Ele não né? se apegava a nada. Ele recebeu, certa feita, um relógio de ouro e passou para frente em benefício de umas famílias necessitadas de São Paulo. Nossa, é emocionante. E eu, assim, tenho uma gratidão tão grande de ter conhecido a sua filha primeiro, a Luciana Salomão, porque foi ela que me apresentou ao senhor. Obrigado. E é uma honra muito grande receber pessoas como o senhor aqui no meu programa. Eu, de fato, estou muito emocionada de saber toda essa história. Ali está a carinha da neta, né? Da Malu, que tem um deslumbre com esse avô, uma delícia isso, né? É. E a gente estava conversando, eu sei que a Malu, ela não é espírita, né? Isso, ela já nasceu católica. Ela nasceu católica. Tem gosto pelo catolicismo e nós aprendemos no espiritismo a respeitar profundamente todas as crenças. Exato. Há um conto do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, que diz mais ou menos assim: um camarada colheu o trigo e foi levar na cidade. Quando ele estava a caminho da cidade para vender o trigo, ele encontrou com outro camarada, compadre dele. E o compadre disse para ele, onde é que você vai? Eu vou para a cidade vender o trigo. Mas o senhor vai por aqui? Vai pela outra estrada. E ele matutamente pensando, disse assim, não, eu vou por aqui porque quando eu chego lá não pergunto que estrada que eu escolhi, mas qual é o trigo que eu levo. Nossa. Então a Malu escolheu uma estrada. Mas que não deixa de ser, tá tudo certo, vai levar né? a Deus. Mas lógico. O importante é que ela leve o trigo das boas obras. Exatamente. Isso aqui é o exemplo. E você vai à missa, Malu? Como que funciona isso? Bom, todo domingo eu procuro ir à missa com os meus pais e eu fico muito feliz de estar lá, assim, rezando. Se sente bem? Sim, muito. Uhum. E eu acho que, eu tenho certeza, na minha família também, eu sou espírita, acho que talvez por isso que eu esteja tão emocionada falando aqui com o senhor. E eu tenho pessoas evangélicas, católicas na minha família. Então a gente realmente aprende a respeitar, principalmente quando a gente conhece alguma coisa, a gente tem por obrigação de seguir aquilo, de respeitar, na verdade, né? A gente respeita. Quando Jesus foi interrogado e ele disse para os discípulos dele, por muito vos amardes, é que conhecerão que sois os meus discípulos. Quer dizer, os discípulos de Jesus são os que amam. Não são os que frequentam essa ou aquela religião. Não existe placa nenhuma que salva, Nada. né?
Uhum. Gente, eu fico de extrema, como eu disse, né, muito feliz que vocês estejam aqui. Eu agradeço demais a vinda. Gostaria que o senhor falasse aqui, antes da gente encerrar o programa, sobre onde encontrar o senhor Felipe. O senhor tem um centro espírita que é administrado pelo senhor. Não é que eu tenho, eu faço parte de um centro espírita, né? Uhum. Então, aqui em Franca, eu participo do Templo Espírita Vicente de Paulo, que está situado na rua Floriano Peixoto 2267, ali no centro da cidade. E este centro espírita tem atividade de domingo a domingo. Uhum. Todas as noites, todas as tardes, nós temos atividade de transmissão de fluidos, que é o chamado passe, todo dia das 9 às 10 e das 3 às 4. À noite tem reunião pública de estudos, na segunda, na quarta e na sexta. E reuniões mediúnicas que são privativas, não são abertas ao público, na segunda, na terça, na quinta, tem várias atividades. E sou ligado aqui em Franca, no IDEFRAN, que é o Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Livraria Espírita, ali no centro da cidade, na rua Major Claudiano 2185. Uhum. Então lá nós temos o Clube do Livro Espírita, a Biblioteca Pública. E eu dou um dado para você. A nossa biblioteca tem uma média de retirada de mais ou menos 30 livros por dia. É uma biblioteca que tem uma frequência. E a maioria dos que frequentam lá é formada por pessoas que não são espíritas. Pessoas que gostam de ler romance. O senhor classifica isso, essa maioria das pessoas não serem espíritas, mas procurar o espiritismo? Eu tenho algumas vivências de algumas pessoas que até me procuram, olha, sabe me indicar um centro espírita para eu tomar um passe, para eu fazer um reiki? E aí eu fico pensando, gente, ela não é espírita. O que se explica com isso? Explica-se o seguinte. Necessariamente, nós não queremos que a pessoa que vai ler o livro espírita se torne espírita. Sim. Nós não cobramos isso de ninguém, nem quem vai tomar uma sopa na casa espírita, porque nós temos lá no aeroporto o Núcleo Assistencial Avenida Maria de Jesus. Na rua, Foi fundada por nós, lá do Vicente de Paulo. Sim. Então lá está situado na rua Leli Antunes de Paula, 1844. E lá nós oferecemos sopa na segunda, na terça, na quinta e no sábado. Quer dizer, mas a pessoa, por tomar um prato de sopa, ela não tem que se tornar espírita. Claro. Nós não trocamos alimento, comida por religião. Uhum. Ela vai se tornar espírita se ela se convencer da verdade espírita. Sim. Ninguém transforma ninguém, é a própria pessoa que se transforma. Quer dizer, se ela se convencer, também não há quem possa tirar a crença dela. Uhum. Então eu vejo que as pessoas procuram a leitura porque, querendo ou não, a leitura espírita é edificante. Sim. Os comentários sobre o Evangelho, as atitudes que Jesus tomou, não há como contestar, porque a moral de Jesus é incontestável. Então seria assim, mais os estudiosos, assim, digamos. Necessariamente isso? Não. São aquelas pessoas que por exemplo, estão atravessando um problema. Alguém que teve o seu filho que desencarnou, num acidente, num problema, vai procurar uma resposta para isso. Há romances, há livros falando desses assuntos, então elas procuram para ler. E mais uma dúvida, de repente você pode me esclarecer também. As pessoas que procuram essa questão de quando desencarna alguém, principalmente, ela procura pela dor, né? Ela vai pela dor. Eu perdi um ente querido e eu quero notícias. Também tem essa procura por conta disso? Muita. E aí a gente precisa esclarecer o seguinte, nós não estamos lá, nós não somos lá um correio aberto para falar com o mundo espiritual. Como dizia sabiamente o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Tem que ser uma iniciativa do espírito para vir falar com os familiares. Com permissão também. Com permissão dos mentores. E nem sempre o espírito está preparado para falar, porque o choque, a emoção é muito grande. E ele não está preparado ainda, pode perturbar a cabeça dele, do espírito. Como perturba às vezes o familiar. Então, as pessoas às vezes, eu gostaria de receber uma mensagem do meu ente querido que partiu. Vamos dar tempo ao tempo. E nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Porque eu já peço carta da minha avó que faleceu, acho que há uns 18 anos e eu nunca recebi nada. Pois então. Né? E recentemente eu perdi meu avô. Às vezes não é útil. Ah, tá. Não é útil. Não é porque eu quero, Não né? é porque você quer, é porque às vezes não é útil, não vai produzir frutos.
é melhor para ele ficar lá para sua avó, lá, ficar por lá por enquanto, para depois ela tomar consciência, ela se, vamos dizer assim, revigorar, tomar ciência que ela está no plano espiritual, para depois escrever. Entendi. E depois, não é só através de carta que a gente encontra o familiar, não. E os seus sonhos. É verdade. Quando a gente dorme, o espírito se desloca do corpo. Eu não posso me encontrar com ele. Pode encontrar com ele lá. Então por que ele vai escrever se você vai encontrar com ele lá? E é verdade, eu sonhei diversas vezes com o meu avô e foi lindo. Daí. Bom, eu estou finalizando aqui o programa Viva Bem com essa entrevista super especial e falando também aqui dessa diversidade, né? Malu, católica, né? Ao lado do seu avô, né? Que é um espírita. Estou trabalhando na doutrina, né? Está trabalhando na doutrina. Ele não gosta que a gente exalta muito, mas ele é muita coisa. Representa muito para nós aqui. Gente, muito obrigada, Malu, muito obrigada, Sr. Felipe Salomão. Muita honra, de verdade, de coração, de todo o meu coração ter recebido aqui o senhor no programa Viva Bem. E eu que agradeço a oportunidade e quero desejar a você muito sucesso no seu trabalho, sempre você norteando a sua vida, como o espírita que você diz que é, e eu tenho certeza que é, sempre norteando pelo lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. É isso. Gratidão. Obrigada. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.